Bom, pessoal, para finalizar esse assunto de transformada de Laplace, eu achei melhor destacar um pouco qual seria a ideia de transformada de Laplace unilateral. Eu comentei rapidamente que, diferentemente, a bilateral ela entra só naquela definição em que a integral, na definição matemática da transformada de Laplace, ela é de menos infinito a infinito, e a unilateral ela pega de zero a infinito, por exemplo. Então, a transformada de Laplace unilateral ela estaria também mais próxima de um cenário prático, uma vez que a gente, sempre quando for energizar um circuito ou analisar um sistema, a resposta ao impulso, a resposta ao degrau desse sistema, ele vai ser na contagem de um tempo. Esse tempo pode começar do tempo zero e ele vai correr sempre aberto à direita, né? À medida que o tempo vai para mais infinito. A gente pode dizer que esse tipo de sinal ou a resposta do sistema ele é aberto à direita. Mas é interessante vocês guardarem as definições bilateral, porque se aplica muito o bilateral, né? Então é também adequado para análise de sistemas com condições iniciais nulas. Aqui a transformada de Laplace unilateral também já entra um pouco com as condições em que a tua equação diferencial ela não tem as condições iniciais nulas. Imaginando um cenário em que você tem o estudo de um sistema na engenharia elétrica que as condições iniciais elas não são nulas, não parte do repouso inicial. Então, às vezes você precisa ter essa noção, talvez em estudo de eletromagnetismo, essa parte de campo elétrico, né, quando fica armazenada uma carga num determinado corpo, você tem que considerar que isso aí tem uma condição de inicial que não é nula, no parte do repouso. Por exemplo, atenção no capacitor, se o capacitor estiver carregado, né, e você quiser analisar a resposta natural desse sistema, você provavelmente precisará considerar que as condições iniciais da tensão desse capacitor são diferentes de zero. E é nessa perspectiva que a gente vai comentar um pouco sobre a transformada de Laplace unilateral. Então, deixa eu passar aqui alguns slides rapidamente. Por definição, pessoal, a transformada de Laplace unilateral, ela basicamente vai considerar aqui um zero, esse zero menos, para incluir um zero, né, basicamente ligeiramente vindo da esquerda, nesse zero menos, para incluir o zero de fato, até infinito na integral. Então, no comparativo com a transformada de Laplace bilateral, o que muda aqui é que você tem uma integral de zero menos até infinito. Na bilateral, era de menos infinito até infinito, certo? Mas o termo interno não muda, né? X de t vezes L exponencial de menos st dt. Então, é interessante perceber que as propriedades existem também para a transformada de Laplace unilateral. Tem algumas considerações interessantes, eu vou destacar a principal, talvez, delas, que é a diferenciação no domínio do tempo. Uma derivada, o operador DDT, no domínio do tempo, quando você for fazer a transformada de Laplace, e se for caracterizado no sistema unilateral, ou seja, as condições iniciais são diferentes de zero, aí você tem que incluir aqui o x de zero menos, então seria a condição inicial, e seria não nula. Então o sistema não está partindo de uma condição de repouso. Tá? Então, perceba que a diferença básica seria isso, pessoal. Muita atenção aqui, né, se você tiver um sistema que for transformado em Laplace unilateral, você poderia ter guardado, de um modo genérico, né? Porque se for unilateral com condições de repouso iniciais nulas, você pode cair num caso bilateral. Esse x de zero menos aqui seria nulo, então não entra quando você for fazer a transformada de Laplace. Tá? Atenção aqui para essa tabelinha aqui dos pares, né, da transformada unilateral. E acho que a mais importante que eu gostaria de destacar com vocês é essa da derivada no tempo, porque inclui essas condições iniciais do sistema ou do sinal. Tá? Então, também tem, naquele exemplo que a gente comentou, né, para você calcular as condições iniciais, teorema de valor inicial e final. Então, se vocês quiserem estimar os valores, né, das condições iniciais e valores finais, isso se aplica muito também em circuitos elétricos, né? Você estudar o circuito RLC, RL ou RC, estudar os valores de regime permanente final e inicial, você aplica aqui o limite. Tá?
Então, t tendendo para infinito no tempo, domínio do tempo, limite de x de t quando t tende para infinito, equivale ao limite de s vezes a função de transferência x de s, o domínio de Laplace, quando s tende para zero. E isso aqui é o valor final, né? E o valor inicial, o x de zero mais, seria o limite de s vezes o x de s quando s tende para infinito. Não sei se vocês já viram esses teoremas aqui do valor inicial e final em disciplinas anteriores, mas eu estou falando aqui só para destacar como um complemento. Tá? No caso, voltando aqui à discussão que a gente tem feito, destaque maior para diferenciação no domínio do tempo. Né? Nesse caso aqui da transformada de Laplace unilateral, a diferença agora é que você deve ficar atento para as condições iniciais do sistema ou do sinal. Antes a gente estava tratando sempre como sistema partindo do repouso, tudo igual a zero. Pode ter casos, agora que estou destacando para vocês, que esse repouso ele não é nulo. Né? O repouso inicial ele não é igual a zero. Bom, então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Considere esse sistema aqui, um sinal, na verdade, x de t, é exponencial de menos a, que multiplica t mais 1, vezes o degrau deslocado, u de t mais 1. A transformada bilateral seria equivalente a esse aqui, né? Tem um termo exponencial de menos a t mais 1, vezes u de t mais 1. Então, u de t mais 1 seria o degrau com atraso, entraria aqui com essa contribuição, 1 sobre s mais a, e a exponencial de s seria equivalente a essa parcela aqui, né? Certo? Então, essa parcela aqui é exponencial de menos at mais 1 multiplicado por u de t mais 1. Se você fizer uma combinação de propriedades com os pares de transformada de Laplace, você vai chegar nesse x de s maiúsculo, exponencial de s sobre s mais a, onde a região de convergência é para sigma ou o real de s maior do que menos a. Veja que menos a é o polo desse sistema. Já no caso de uma transformada unilateral, você pode perceber aqui que muda um pouco. Tá? Então, na definição, se fizer a definição da transformada unilateral, já muda um pouco. E o que vai diferenciar agora é que anteriormente era exponencial de s e agora é exponencial de menos a. Certo, pessoal? Então, essa atenção aí para vocês. Bom, aqui nesse exemplo 9.36 do livro texto, tem um exemplo aqui, considerando uma transformada unilateral, já o x de s, s ao quadrado, menos 3 sobre s mais 2. Você pode usar os recursos da fatoração em frações parciais. Você pode fatorar aqui esse sistema em frações parciais. Perceba que é uma função imprópria, né? Você tem um numerador, o grau do numerador é maior do que o grau do denominador, então você precisa separar dessa forma aqui. E aí, comparando os termos do lado direito da equação com o lado esquerdo, você vai achar as variáveis a, b e c. O que te leva depois de expandir em frações parciais a chegar na forma desse tipo. E aqui você faz o uso da tabela. A tabela mostrada anteriormente aqui. Na verdade, essa tabela aqui você pode usar como uma tabela dos pares transformados de Laplace. Né? Certo? E para complementar, o que eu comentei já no começo dessa aula, que a transformada de Laplace unilateral, ela torna-se importante do ponto de vista prático quando você tem as condições iniciais diferentes de zero. Se você vai estudar um sistema que você sabe que esse sistema ele não parte do repouso inicial nulo. Ele tem valores diferentes de zero. Um exemplo que eu poderia dar para vocês talvez seria um campo elétrico, né? Um condutor, uma linha de transmissão, talvez um isolador. Eu teria esses tipos de aplicações. Um sistema que tem natureza capacitiva ou indutiva também, né? Com uma energia armazenada em forma de corrente. Você teria condições iniciais talvez não nulas. Acho que vocês estudaram, devem estudar. Se não estudaram, dê uma lida no livro de circuitos elétricos, tem alguma coisa falando lá de resposta natural, quando o sistema tem a energia armazenada. Se você
considerar o sistema tratado como uma equação diferencial, aqui esse exemplo é um sistema de segunda ordem, tem aqui a equação diferencial, aplique as operações de transformada de Laplace, né, DDT, o operador DDT, ele vai ser substituído por S nas suas ordens, e o que você teria seria essa função de transferência aqui, h de S igual a 1 sobre S ao quadrado, mais 3S mais 2. Fatorando, você separa esses termos, e teria uma expressão genérica, aqui no caso do tempo contínuo, fazendo a transformada inversa de Laplace, né, dessa forma. Aqui, pessoal, a diferença agora, né, na unilateral é que você deve atentar-se para o caso da condição inicial de repouso, que ela é não nula, né? Seria, em resumo, esse x de zero menos. Então, os termos que tiverem a primeira derivada, você não vai poder mais substituir por sx de s, você tem que substituir por sx de s menos o valor da condição inicial, x de zero menos. E na segunda derivada, seria como está mostrado aqui nessa expressão. Tá? S ao quadrado, x de s menos sx de zero menos, condição inicial, menos x', que é a derivada primeira, de x de zero menos. Então, para ilustrar com um exemplo, vocês podem observar com mais detalhes esse exemplo 9.38, está acompanhado no livro texto, onde as condições iniciais elas são basicamente iguais a beta, y de 0 menos iguais a beta e y' de 0 menos igual a gama. Isso aqui poderia ser valores, certo? Poderia ser 10, 5, são valores que estão de forma literal aqui com variáveis genéricas. Certo? Então, se você aplicar, né, a transformada unilateral, perceba que, nesse caso, está sendo aplicado em qual equação diferencial? Nessa equação aqui, ó, derivada segunda de y de t dt, a segunda mais 3, derivada primeira mais 2y de t igual a x de t. Aí o que você tem que observar agora na unilateral é que esse derivada segunda de y de t dt2 vai ser conforme está aqui, ó, nessa fórmula aqui embaixo. Termo da segunda derivada. Então, é isso que você está aplicando. Ó. S ao quadrado, vem aqui, ó, S ao quadrado, vezes o y de S, menos S multiplicado x de zero menos. Quem é x de zero menos? Está dito na questão que é beta. Então, é menos beta, menos S vezes x de zero menos, que é beta. Então, fica menos beta S. Tá certo? É só comparar aqui, pessoal. Não tem bicho de sete cabeças, não. É só você substituir onde era S ao quadrado vezes y de S, anteriormente, agora você vai substituir por um termo maior, vão ser três termos. S ao quadrado vezes o y de S, nesse caso aqui, né? Estou pegando esse termo, derivada segunda de y de S, vai ser S ao quadrado, y de S, menos S vezes o valor de y de S, o valor de y em zero menos, menos x', aqui no caso vai ser y' vezes o zero menos. Isso do zero menos está sendo dito como condições iniciais. Talvez você pode estar preocupado que tem que fazer a derivada, né? Mas a questão pode te fornecer já essas condições iniciais. O que você precisa se atentar é só substituir. Então, se vocês olharem aqui para essa fórmula aqui que eu estou passando o cursor em cima, S ao quadrado, y de S, menos bs, menos gama, esses três primeiros termos, pessoal, é só a substituição, considerando a transformada de Laplace unilateral, desse termo aqui na equação diferencial. Derivada segunda de y de t, dt2. Tá? Na sequência, qual seria o outro termo para substituir na transformada de Laplace unilateral? 3dy dt. Ora, mas a consideração agora é com condições iniciais diferentes de zero. Então, como seria a representação de 3dy dt com a transformada de Laplace unilateral? Você olha para cá. Ó. Como é que é a fórmula do termo da primeira derivada mesmo? É S vezes x de S menos a condição inicial de x de zero menos. Tratado aqui como x de zero menos. Quem é x de zero menos? Está aqui, ó, nesse caso do exemplo 9.38, é o y de zero menos. É o beta. Então, quando você fizer a transformada de Laplace de 3dy dt, aqui, passando para cá, vai ser 3 que multiplica S vezes o y de S menos o valor de
inicial de repouso, né, de y de 0 menos, que é beta. Então, esse 3 ele é uma constante que multiplica todo esse operador de dt, né, dy dt, ele está sendo multiplicado pelos dois termos aqui. Certo? E o 2y de t, ele é, na sua íntegra aqui, né, 2y de s, passado em Laplace. Ok, pessoal? Então, isso aqui, no caso, é considerado com um sistema com a entrada sendo um degrau. Por isso que vem esse alfa sobre S, né, que é um degrau. Dá para você também fazer a expansão em frações parciais desse sistema. E aí, comparando, né, os termos, aí você pode também comparar esses termos, ou se não, substituir valores. Aqui nesse caso, nesse exemplo, ele atribuiu valores. Como eu disse, né? O beta, o gama, eles podem ter valores. E o alfa é considerado que o x de t, o sinal de entrada, ele é um degrau. Aí tem o alfa, um parâmetro genérico. Aqui ele só fez substituir. Ó. Se o alfa for 2, beta igual a 3 e o gama for igual a menos 5, teu sistema com a transformada de Laplace unilateral vai ser isso aqui. E ele é válido para t maior que zero. Certo? Bom, eram essas as considerações que eu gostaria de falar para vocês. Resumindo, né? O que é que entra na transformada de Laplace unilateral? São as condições iniciais que agora elas são diferentes de zero. Então, é esse y de zero menos, y' de zero menos, que são as condições iniciais de uma EDO, por exemplo, para você fazer a solução de uma EDO. Então, se o sistema partir do repouso, a gente estava tratando sempre como o sistema partindo do repouso, então tudo era igual a zero, não tinha problema. E se tudo for igual a zero, você vai cair na transformada de Laplace bilateral. É interessante você perceber isso também, né? Para não ficar acumulando muita informação na memória de vocês, vocês podem guardar uma genérica, essa aqui é a genérica, em que se você tiver as condições iniciais nulas, tu vai cair no caso anterior. A diferença é que quando a gente sempre vai tratar ou primeira derivada ou segunda derivada. Então, quando a gente tiver esses casos, você tem que absorver aqui, no caso, a substituição bem adequada e apropriada do x de 0 menos ou o x' de 0 menos. Certo? Acho que isso é muito importante porque na maioria dos casos, nossos sinais práticos, né, eles têm essa natureza que ele parte do zero e alguns exemplos de alguns sistemas eles têm condições iniciais diferentes de zero. A maioria que a gente está estudando parte do repouso inicial nulo, né? Ele parte do repouso em que as condições iniciais são nulas. Mas para abranger uma classe maior de exemplos práticos, a gente pode introduzir essa característica da transformada de Laplace unilateral. Não é bicho de sete cabeças, não. É só se atentar a esses valores iniciais aqui. Tá? E tem essas fórmulas aqui, né? Já para ajudar vocês a substituírem. Temos.